Boa noite, irmãos. Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos, Senhor, pela palavra dessa noite, que o Senhor venha com o teu poder e com a tua graça, edificando a tua igreja. Me capacita, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, hoje nós vamos iniciar um momento muito especial da exposição bíblica aqui na nossa igreja. Nós vamos estar iniciando a exposição do Evangelho de Lucas. Veja, Lucas é o único escritor da Bíblia que não é judeu. É uma coisa muito interessante. Outro detalhe, Lucas é o tipo de um escritor bíblico que mais se assemelha aos historiadores modernos. A maneira de registrar os fatos, veja, todo o trabalho de historiador hoje, de alguma maneira você vai ver que Lucas se assemelhou ao trabalho que é feito hoje. Lucas fez entrevista, Lucas foi atrás de testemunhas oculares, Lucas foi atrás, andou juntamente com os apóstolos, ele foi companheiro de Paulo. Então, assim, a riqueza de detalhes é muito grande no Evangelho de Lucas. Outro detalhe, Lucas era uma espécie de cientista, ele era médico. Alguém de formação universitária. Alguém de uma cultura, veja, acima da média para a época. Naquela época, nem todo mundo tinha acesso a uma universidade. Lucas, muitos não sabem, a sua obra é a maior obra do Novo Testamento. Se você for computar o número de versículos escritos, o material de Lucas é inclusive maior que o material de Paulo. Lucas é o primeiro escritor do Novo Testamento e Paulo é o segundo. Alguns detalhes interessantes. Quando foi escrito esse evangelho? Provavelmente em meados dos anos 60, depois de Cristo, antes da queda de Jerusalém. Por quê? Porque Lucas nos deixou dois trabalhos. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma, em prisão domiciliar. E esse fato nós temos informação que aconteceu antes da queda de Jerusalém. Por isso que nós podemos colocar Lucas dessa forma. Outro detalhe importante, Lucas é o chamado Evangelho dos Gentios. E uma coisa importante a entender, que acontece, boa parte do Evangelho de Lucas vai se passar nos dias da lei de Moisés, quando a lei de Moisés estava vigente. Já é um escrito do Novo Testamento? Sim. Todos os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, são escritos do Novo Testamento, mas eu tenho que entender que eles foram escritos quando a lei de Moisés estava vigente. Já o livro de Atos dos Apóstolos vai nos dar a transição da lei de Moisés para o Novo Testamento. Então nós estamos aqui num ambiente totalmente judaico, cultura judaica. Tudo aqui se passa em Jerusalém, na Galileia, em Israel. Você vai ver em Lucas o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento. Nós vamos ver até algumas hoje. Então, assim, é um documento extremamente importante. O trabalho vai ser longo. Provavelmente nós vamos permanecer pelo menos 2 anos em Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, assim, é um trabalho detalhado. Todo cristão deveria dominar essa obra. Então, assim, venha com expectativa. Ore pela qualidade da nossa palavra, ore pelo seu pastor. É um trabalho amplo. E assim, na qualidade que eu estiver expondo aqui, é a qualidade que a sua vida cristã vai estar sendo edificada.
Uma coisa importante você saber é o seguinte: nós podemos tirar teologia dos evangelhos, podemos tirar teologia de Atos dos Apóstolos, sim, mas são narrativas. Por exemplo, nós tivemos uma narrativa aqui na igreja, livro de Reis, livro de Crônicas. Então, narrativas, vocês vão notar que a pregação vai se desenvolver comumente em cenas. O que é uma cena? A igreja do Senhor se reuniu em Pinhais, no domingo, 7 da noite. Essa é uma cena que está aqui. E aí você descreve a cena que aconteceu. Então vocês vão ver que a sua imaginação vai ser muito ativada. E que nós vamos tentar, dentro do possível, colocar uma imagem bem real do que estava acontecendo. Colocando os fatos, colocando o pano de fundo, explicando detalhadamente o que está acontecendo na cena, para que você possa compreender bem os fatos. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas, de que já estás informado. Veja, primeiro, quem é esse Teófilo? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram endereçados a esse Teófilo. Não sabemos quem é ele. Provavelmente, Teófilo foi um dos financiadores da obra. Muitos teólogos defendem que excelentíssimo Teófilo era alguém da alta sociedade. Provavelmente Teófilo era um gentil rico que recebeu a fé, foi salvo e foi usado por Deus para financiar o trabalho de Lucas. Lucas descreve aqui o quê? Que ele colheu todo o seu material de testemunhas oculares, de pessoas que viram, entre eles os apóstolos. Como eu sei isso? Os chamados ministros da palavra. Esse tratamento, ministros da palavra, é um tratamento dado aos apóstolos. Outra informação que nós temos de Lucas: muitos empreenderam escrever sobre a vida de Jesus. Várias pessoas escreveram sobre Jesus. Agora, os livros chamados canônicos, confirmados pela igreja primitiva, são os livros que nós temos os 4 evangelhos, mais o cânon do Novo Testamento. Pode haver informações fora disso? Sim. Essas informações estão fora da Bíblia, necessariamente são mentira? Não. Existem informações que são muitas vezes históricas. Existem registros. Por exemplo, nós temos um historiador chamado Flávio Joséfo, que nem crente era. Mas ele nos deu várias informações sobre como era o mundo em Jerusalém, principalmente ali entre os anos 50 e os anos 70. Nós temos um outro historiador do século III, Eusébio de Cesareia, que fez toda uma coletânea e ajuntou todas as histórias da igreja, as principais histórias da igreja dos 3 primeiros séculos. Informação válida, informação valiosa. Então, assim, nós não temos que ter problemas sobre registros fora da Bíblia. Só é importante conferir se aqueles registros históricos
são verdadeiros. Por exemplo, você vai ver nos livros que Nero foi imperador. Você vai ver nos livros que Cláudio foi imperador romano. Isso é confirmado pela história. Agora, a citação na Bíblia é pequena, um versículo. Mas eu tenho secularmente uma série de informações que vêm. Então, Lucas, no seu evangelho, teve esse cuidado. Procurou testemunhas oculares, fez entrevistas e registrou tudo. E organizou de uma maneira muito precisa. Uma obra que provavelmente, em parte, foi financiada por esse Teófilo, que era um novo convertido. Amém? Versículo 5. Ele começa a sua descrição. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. O evangelho começa com uma família sacerdotal, dois idosos, Zacarias e Isabel. Zacarias era da turma de Abias. Veja, os sacerdotes eram divididos em 24 turnos. Esses turnos eles ministravam 2 vezes por ano. Por uma semana, eles prestavam serviço em Jerusalém. No primeiro semestre judaico e no segundo semestre judaico. Eu tenho condição de saber quais eram as famílias de sacerdotes que ministravam em cada turma. Essa divisão está no livro de Crônicas. Mas o ponto em questão aqui é que uma família sacerdotal que obedecia à lei de Moisés, eles eram estéreis, sem filhos. Isabel era estéril. Numa sociedade onde ter filhos era sinal da bênção do Senhor. Só que Lucas já traz o contraponto. Olha, diante da lei de Moisés, eles eram justos. Não é que eles não tinham pecado, porque a Bíblia nos mostra que todo mundo tem pecado. Mas eles obedeciam à lei. Então eles eram uma família piedosa. E aí a narrativa continua, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Veja, isso aqui era um cumprimento de Levítico. Em Levítico tinha que ser oferecido incenso dentro do templo. Porém, um sacerdote, para ir oferecer o incenso, tinha que ser sorteado. E ele só podia fazer isso uma vez na vida. Eram tantos sacerdotes de cada família que era muito comum acontecer de alguém morrer sem nunca ser sorteado para oferecer incenso. Isso aqui aconteceu ou no mês de abril ou no mês de outubro. Isso aí nós sabemos pela ordem das turmas. Entre final de março, começo de abril, entre final de setembro, começo de outubro. Então Zacarias foi sorteado. Qual era a cena? O sacerdote entrava cumprindo toda aquela pompa, todo aquele ritual de Levítico. Não era coisa simples, era algo extremamente importante. Importante num nível que o povo ficava fora.
orando, intercedendo, por causa desse ato solene. Zacarias estava debaixo da maior honra da sua vida. E da maior honra que o sacerdote poderia ter. E ele foi sorteado para isso. Aí você vai falar, nossa, um sujeito de sorte. Vamos ver o motivo. Deus no controle de tudo. Amém? Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui é outra cena. Ele entrou, ele estava no compartimento que oferecia incenso, e ao lado do altar do incenso aparece um anjo. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor estava em silêncio há 400 anos. 4 séculos. O Brasil tem 500 anos. O cânon do Antigo Testamento vai fechar em Malaquias, em torno de 420, 440 a.C. Aqui nós estamos aproximadamente entre o ano 6 e o ano 4 a.C. Então foram 400 anos de silêncio. Ah, Deus não operou nos 400 anos? Operou. Mas a revelação bíblica passou por um intervalo. O cânon ficou vago. E aí, Zacarias é levantado por Deus para um propósito. Qual que é esse propósito? Zacarias é o pai de João, ou Batista. O Antigo Testamento nós estudamos junto em Malaquias, fecha com uma profecia, que ia ser mandado o preparador do caminho, no espírito de Elias. Quem é esse preparador do caminho? João ou Batista. Que nós vamos ver mais à frente, primo de Jesus. Agora, olha que interessante. Quando Zacarias vê o anjo, imediatamente vem temor. Então, assim, é uma coisa interessante. Hoje em dia, vou falar pela igreja brasileira. É uma moda de ver anjo. Estou dizendo que isso não pode acontecer, que Deus me guarde disso. Deus é Deus e Ele opera da maneira que Ele bem entende. Porém, nós não vemos nos dias do Novo Testamento uma aparição tão frequente assim de anjos. Pela quantidade que você vê de pessoas dizendo que viu anjo, que anjo não sei o quê, você fala, nossa, tão melhor que nos evangelhos. Aparece mais anjo que apareceu para Pedro, para Paulo, para Zacarias. Então, assim, tem que se ter muita cautela. Por quê? Irmãos, os anjos do Senhor estão ao nosso lado. Ah, como é que o pastor sabe? O pastor está vendo? Sim, eu estou vendo na minha Bíblia que está escrito, dará ordem a seus anjos a teu respeito. Então eu vejo na minha Bíblia a citação de que existem anjos à minha volta. Se a minha Bíblia diz, eu não duvido. E eu não preciso ver. Porque pela fé eu sei que o meu Deus não mente, que a sua palavra é fiel. Agora, se um dia for vontade do Senhor, Ele pode fazer. Agora, a grande pergunta é, para que Deus vai fazer algo sobrenatural, se na sua palavra já está escrito? Ou agora, você está num culto onde a pessoa diz que está vendo anjo, está vendo arcanjo, está vendo querubim.
Isso dá muito mais ibope, né? Eu prefiro a simplicidade da fé. Deus fala que deu ordem, eu creio. Porque veja, Zacarias, que era sacerdote levita, ficou temeroso. A nossa posição em relação aos anjos deveria ser uma posição de temor. O ser humano foi criado abaixo dos anjos. Um anjo matou 185 mil numa noite, um anjo. E Zacarias nos ensina isso, temor. Então, assim, irmãos, cremos no Deus do sobrenatural, cremos nos milagres de Deus, mas cuidado. Tem muita gente fazendo e falando muita besteira, em troca de visagem, em troca de profetada, em troca de coisa super esquisita. Amém? Vamos seguir. Versículo 15. O anjo continua falando: por que será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que interessante. João Batista, ele cumpria aspectos do famoso voto de Nazireu. Quem é que tinha o voto de Nazireu? O herói da Bíblia, o juiz Sansão. O Nazireu não comia determinadas coisas. O Nazireu não bebia nenhum fruto da vide, da uva. O Nazireu não cortava o cabelo, tinha os cabelos longos. Agora, João o Batista era cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Eu tenho que fazer uma distinção. Irmãos, aqui é uma época de transição. Todo mundo, para crer no Messias, por exemplo, Moisés creu no Messias? Sim ou não? Sim. Davi creu no Messias? Abraão creu no Messias? Se eles creram, mostram que eles eram habitados pelo Espírito Santo. Porque você só pode crer pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Então os heróis do Antigo Testamento, todos aqueles que creram no Messias que iria vir, eles tinham o Espírito Santo. Porém, aqui nós vamos ver, tanto no Evangelho como no livro de Atos, que havia uma distinção clara. Ser habitado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque para ser salvo, você precisa ter o Espírito Santo. Agora, para cumprir o ministério, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nessa época que João Batista estava. Por quê? Porque ele viria no mesmo espírito. O que é o mesmo espírito? Mesma espécie de pregação que Elias veio. Elias veio numa época de apostasia, pregando arrependimento, pregando santidade, pregando consagração. E João, o Batista, Jesus diz que é o maior da antiga aliança. Mas veja que interessante, João não tem nenhum milagre registrado. Elias tem 7, Eliseu tem 14. Por que João o Batista é o maior? Porque ele é o preparador do caminho do Messias. João o Batista vai batizar o Messias. Imagina a grandeza dessa obra. E a pregação de João, além de anunciar o que estava por vir, vai preparar o coração do povo.
João era um pregador de arrependimento e de obras verdadeiras. Cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Coisa rara no Antigo Testamento. Amém? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Veja o que aconteceu. Zacarias teve uma postura de incredulidade, olhou para a circunstância. Nós vamos ver a diferença na próxima palavra sobre a postura da dúvida de Zacarias e a postura da dúvida de Maria. Zacarias era sacerdote experimentado. Zacarias conhecia a lei de Moisés a fundo. Zacarias era levita. E a maneira que ele se reporta ao anjo, ele se reporta com dúvida. Porque ele fala, como que vai fazer isso porque eu já sou velho? Olhando para a circunstância, o anjo se identifica. Ó, eu sou Gabriel, que é o grande mensageiro de Deus. E aí ele fala, você vai ficar mudo. Por causa disso aqui que você duvidou. E aí ele sai do templo, e era costume do sacerdote proferir a bênção sacerdotal, a bênção de Arão. Só que ele estava mudo. E aí o povo entendeu, como ele gesticulava por sinais, que ele tinha tido uma visão. E ele não pôde proferir a bênção. E foi embora para casa mudo. Até o dia que João o Batista nasceu. Ele ficou mais de 9 meses mudo, sem dar um pio. Por quê? Por causa da sua dúvida de incredulidade. Então assim, irmãos, cuidado. Se Deus fala na sua palavra, eu não estou falando a palavra na boca de qualquer um. Toda palavra proferida em nome de Deus tem que ser conferida se ela é de Deus. Agora, quando a palavra de Deus registrada na Bíblia é falada, seu papel é confiar. Porque se Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Por que você deve confiar? Porque você confia no poder de Deus. É o ensinamento que salta daqui. Amém? E o texto continua, versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Veja que interessante, ele volta para casa, ele coabita com Isabel. Isabel provavelmente já não tinha as suas regras, a sua menstruação. Provavelmente o próprio Zacarias já estava avançando em idade. Mas os dois coabitaram. E Isabel concebeu. Só que Isabel teve uma postura de cautela, uma postura de discrição. Vocês imaginam uma senhora de alta idade engravidando naqueles dias? Então a Bíblia nos fala que Isabel ocultou a gravidez por 5 meses. Eu vejo aqui uma postura prudente. Deixou tudo se confirmar. Deixou tudo, porque veja, se ela já estava na menopausa,
ela não tinha o ciclo menstrual normal. Naquela época não havia teste de gravidez. Para mim saber se eu estava grávida, as minhas regras tinham que faltar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. A barriga tinha que começar a crescer. Então é muito plausível o que Isabel fez. Com certeza, Zacarias, quando chegou em casa, falou para ela, olha, Deus vai nos dar um filho. Com certeza. Nós vemos pela postura de Isabel que ela sabia de tudo. Como Zacarias falou, não sei, provavelmente escreveu. Ele era levita, ele era letrado, ele não era analfabeto. Mas ela, de maneira prudente, ocultou. Aí, a hora que a barriga cresceu, aí ela anunciou. Amém? Vamos avançar, versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Irmãos, Gabriel é enviado a Maria. Irmãos, é necessário ter uma visão equilibrada sobre Maria. Primeira visão errada, idolatram Maria. Está errado. Segunda visão errada, desprezam Maria. Como alguns evangélicos fazem, também está errado. Irmãos, Maria, ela foi a mãe natural, Jesus cresceu na barriga dela. Jesus cresceu debaixo dos cuidados dela. Até o momento da sua morte, Maria estava ao lado. Até a última citação de Maria no livro de Atos, ela foi uma figura importante na igreja. Só que olha que interessante, primeiro ela é chamada de agraciada. O que é uma pessoa agraciada? É uma pessoa que recebeu um presente de Deus que não merecia. Sem a graça de Deus, nós todos somos desgraçados. Por quê? Porque estamos debaixo do pecado. E esse pecado nos condena. E nós só não vamos ser condenados porque a graça de Deus nos alcançou. Deus, na sua bondade, nos agraciou. Nós vamos ver mais à frente que Maria, inclusive, chama Jesus de meu Salvador. Salvador do quê? Do pecado dela. Então ela também tinha pecado. Agora, não despreze Maria. Maria é muito importante. Uma mulher sábia, uma irmã cheia da presença de Deus. Com uma missão muito especial. Ela é chamada de bendita entre as mulheres. Como crente, não tenha medo de falar bem de Maria. Nós temos que ser equilibrados. Agora, não pode idolatrar. Maria era pecadora. Uma outra questão importante, ela estava desposada com José e era virgem. Como isso? Como que alguém está desposado é virgem? Veja, ela estava debaixo de um contrato de casamento. Era uma espécie de noivado, onde o contrato era firmado, mas eles ainda não tinham coabitado. Mas ela já era considerada esposa de José, e José já era considerado marido. Tanto é que, para desfazer isso, era necessário o divórcio. Não podia desfazer. Tecnicamente, Maria era esposa de José, só que havia um período
de preparação, onde eles ainda não coabitavam. A Bíblia vai nos mostrar que depois que Jesus nasceu, José e Maria coabitaram normalmente e tiveram filhos e filhas. E Jesus teve 4 irmãos que nós conhecemos pelo nome. Mas antes do nascimento de Jesus, Maria era virgem, é o chamado nascimento virginal. É a chamada Imaculada Concepção. Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver mais à frente. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Veja, o anjo anuncia: você vai conceber. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Olha a diferença. Zacarias coabitou com Isabel. João Batista veio. João Batista era pecador? Era pecador. Jesus não tinha pecado. Entre aspas, é como se Jesus fosse plantado no útero de Maria. Não teve semente de homem, porque a semente de homem é corrompida. Entendeu? Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele conseguiu cumprir toda a lei, porque ele não tinha pecado. Por isso que ninguém consegue cumprir a lei. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Como essa natureza pecaminosa chegou até nós? Através de nossos pais. Como que eu sei que, entre aspas, Jesus foi plantado? Porque Maria era pecadora e Jesus não, então não teve genética de Maria. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma doutrina bíblica. Se você derrubar essa doutrina, ou se você não crê nessa doutrina, você não é cristão. Você derrubou toda a Bíblia. Entendeu? Isso é dogma. É base. O que fez com que Jesus ressuscitasse foi o fato dele não ter pecado. Porque o que nos mantém presos à sepultura, o que traz a morte é o pecado. O salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos. Entendeu? Sabe essa ruguinha que você vê toda vez no espelho? É o pecado que provocou isso, porque você está a caminho da sepultura. Todos nós aqui temos dia e hora marcada para a sepultura, a não ser que o Senhor volte antes. Só que Jesus morreu pagando o preço do pecado e ressuscitou, porque ele não tinha pecado. Ah, como ele morreu, lembra? A aliança, ele tomou sobre si o pecado como? O pecado entrou nele? Não! Ele pagou o preço, ele é um representante jurídico, como um deputado, como um senador. Ele tomou sobre si, como o sangue dele era puro, ele morreu como sacrifício único e suficiente. Tudo isso está amarrado aqui, no início do Evangelho de Lucas. Então, assim, cuidado, as principais heresias começam aqui. Amém? Tomou um gole de água, vamos seguir um pouquinho mais, versículo 34. Mais uma cena.
Olha que curioso. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Imagina a cena aqui. A cena aqui é de um casal numa relação sexual, onde o homem vem sobre a mulher. Essa é a cena que está sendo invocada aqui. Quem vai vir sobre ti é o Altíssimo. É o poder do Espírito Santo, estão entendendo? Por isso que o ser que está dentro de ti vai ser chamado Santo, Santo em letra maiúscula. Olha aí, Filho do Altíssimo. Aí você me pergunta, pastor, o anjo não vai mandar Maria ficar muda como fez com Zacarias? Não, o anjo respondeu, por quê, irmãos? Maria aqui devia ser uma jovenzinha de 13, 14 anos. Maria não era especialista da lei. Às vezes que Maria foi numa sinagoga, ela ficou lá atrás, no lugar reservado às mulheres. Maria não era instruída na lei como Zacarias. Isso nos ensina o quê? Cada um vai ser cobrado segundo aquilo que recebeu. Palavras confirmadas no Novo Testamento. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então assim, Gabriel, numa boa, explica para Maria, ó, virá sobre ti o Altíssimo, usando uma figura de coito, para Maria entender que você vai conceber de Deus. Entenderam? Agora, é uma figura. Não houve relação sexual. Por que que isso é importante? Porque os Mormons, essa seita horrível, horrível. Sabe aquele pessoal que anda de camisetinha de manga curta, gravatinha, normalmente anda de 2 em 2, e que agora estão fazendo propaganda na sua internet? Aquilo é uma seita horrível. E eles ensinam que Deus veio num corpo e teve relação carnal com Maria. Isso é um absurdo, irmãos. Da onde eles tiraram isso? É lógico, de uma falsa revelação do falso anjo. Mas é totalmente contrário à Escritura. Veja, olha como as seitas surgem. Não conferiu com a palavra. Quando Joseph Smith, o fundador dessa terrível seita, esteve diante do anjo, a primeira coisa que ele tinha que fazer, provar o Espírito. Tinha que perguntar ao anjo se ele confessava que Jesus Cristo era o Deus vivo que encarnou. Só aí ele já desbaratava o anjo. Porque o anjo não ia confessar. Porque 1 João 4 nos explica que você só pode confessar que Jesus Cristo é o Deus encarnado pelo poder do Espírito Santo. Nossa, pastor, isso eu não sabia. Maomé também fez o mesmo erro. Maomé recebeu uma suposta visita de anjo, que ensinou para ele que Jesus não era Deus. Se ele tivesse provado o anjo, já resolvia na origem. Aí eu pergunto, nesses lugares que está tendo aparição de anjo, e anjos estão falando coisas, eles provaram o Espírito? Provaram o que o anjo falou? Porque vamos dizer que Joseph Smith, fundador dessa terrível seita, não provasse o anjo. Só o que o anjo falou, ele falou, não, sai daqui, eu te repreendo, Satanás. Porque a minha Bíblia diz que foi o Altíssimo, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus foi concebido. Não foi como os homens são concebidos. Entenderam? Por que isso é importante, você conhecer Bíblia e conhecer doutrina? Irmãos,
Em outras igrejas que a maioria dos brasileiros passavam, para mim a doutrina da Imaculada Concepção, nada mais era que o nome de uma falsa senhora. A falsa senhora da Imaculada Conceição. E o resto eu não fazia ideia da necessidade, da importância disso. Os irmãos entendem a importância de Jesus não ter participação humana, porque senão ele teria pecado. E aí você pode rasgar toda a Bíblia, não vale nada. Entende a questão? Por isso que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Amém? Vamos seguir. Versículo 36. E eis que também Isabel, continua o anjo falando, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja que interessante. Maria se propõe a cumprir o chamado. Irmãos, Maria, ao aparecer grávida, seria acusada de adultério e morreria apedrejada. Ela não se preocupou com isso, ela se preocupou em fazer a vontade do Senhor, correndo risco de vida. É um exemplo para nós. Muito importante nós entendermos que muitas vezes o Senhor pode nos requerer coisas que vão trazer desconforto, que vão trazer até risco de vida, que vão trazer encrenca para a sua vida. E essa jovenzinha, que conhecia menos a Bíblia, talvez, do que a maioria do que nós temos aqui, se propôs na hora a fazer a vontade do Senhor, cumprindo a profecia. Que profecia que estava cumprindo? Vamos ver algumas profecias que se cumpriram nesse início do Evangelho de Lucas. Vamos abrir no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 7. Se você chegar em Salmos, você puxa o freio e volta um pouco. Isaías, capítulo 7. Versículo 14. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome, Emanuel. Olha que interessante, Emanuel, que é um outro nome de Jesus. Jesus tem vários nomes, Jesus, o Cristo, Yeshua, Josué, Emanuel, Renovo. São os vários nomes de Jesus. Entendeu? Agora, Emanuel quer dizer Deus conosco. Do que Jesus era chamado? Filho do Deus Altíssimo. Ele era o Santo. Ele era o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Essa profecia se cumpre em Jesus. Que mais? Isaías capítulo 9. Versículo 6. Olha que interessante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Ó, está em letra maiúscula. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa profecia
se cumpriu em Jesus. Ele é o nosso Deus. Tanto é que até hoje o judeu tem dificuldade com essa profecia. Pastor, como que os judeus ortodoxos têm dificuldade com essa profecia? Simples, Romanos responde, foi colocado um véu por Deus. Lembra que você só pode ser salvo pelo poder do Espírito Santo? Lembra que se Deus entregar você a você mesmo, seu caminho é inferno? A mesma coisa com os judeus incrédulos, porque olha, essa profecia aqui é perfeita. Mostrando que Jesus Cristo é Deus. Mas tem mais. Livro de Isaías, capítulo 16, também se cumpre nessa passagem. Isaías 16, versículo 5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará, em verdade, um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Irmãos, Deus prometeu a Davi que não faltaria descendente. Nós vamos ver mais à frente em Lucas, que Jesus era da tribo de Davi. Jesus é quem cumpre a profecia. Essa profecia, nós vemos o anúncio do anjo. O que o anjo falou? Ele vai ter um reino. E esse reino vai se cumprir. Quer ver que interessante? Vai uns 3 livros à frente, livro do profeta Daniel. Olha como a Bíblia é toda amarrada. E você vai entender qual o critério que um livro tem que entrar na Bíblia. Como que eu sei que o livro é canônico? O livro é canônico porque ele tem citações em outros livros. É um dos motivos, entenderam? Daniel, capítulo 2, versículo 44. Olha que interessante. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que está falando aqui? Do reinado do Cristo. Mesmo o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, olha quantas profecias. Pastor, como é que se sabe que Lucas está na Bíblia? Da onde que os escritores bíblicos inventaram que Lucas tem que estar na Bíblia? Estou te mostrando. Daniel 7, versículo 14, acho que eu pulei. Está aqui. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será o reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Mais uma profecia, Daniel 8, versículo 16. Olha que interessante, aqui vai falar de quem é o mensageiro de Deus. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Quem foi o mensageiro para Maria e Zacarias? Gabriel. Quem foi o mensageiro para o profeta Daniel? Gabriel. Ah, entendi porque o pastor falou que Daniel é anjo mensageiro. Não é porque o pastor achou, é porque a Bíblia diz. Entendeu? Vamos lá. Para encerrar, Daniel 9, versículo 21. Olha que interessante, mais uma confirmação. Estando eu, digo, ainda falando na oração,
O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Irmãos, homem voa. De que está falando? De um anjo. É linguagem profética. O que eu aprendo aqui? Irmãos, Deus tem uma maneira de agir. Deus é um Deus todo-poderoso. O Todo-Poderoso fez decretos. O principal decreto que Deus fez é o decreto de salvação. Esse decreto foi feito lá na eternidade passada. Lá na eternidade passada, de uma maneira misteriosa, que nós não sabemos como foi, Deus já nos conhecia, eu e você. Pegou o nosso nome, escreveu no livro da vida e falou, eu vou salvá-los. Além disso, ele escreveu toda a história da nossa vida. Além disso, ele escreveu toda a história humana. Na história humana, ele trouxe Jesus na plenitude dos tempos, que cumpriu tudo. Só que eu estou falando isso de maneira extremamente simples. Veja, 750 anos antes de Cristo, Isaías começou a profetizar sobre o Cristo. Tem mais profecias. Eu peguei algumas de metade do capítulo 1 de Lucas. Por que é importante você saber isso? Você tem que entender que o nosso Deus é racional. Nosso Deus tem um compromisso com sua palavra, porque ele faz um decreto, através desse decreto ele emite uma profecia, essa profecia é registrada na sua Bíblia, ela é confirmada muitas vezes em outros lugares, e aí a providência de Deus e o poder de Deus faz com que se cumpra. Sabedor desse poder, sabedor daquilo que Deus faz, com que confiança e com que tranquilidade que eu tenho que andar diante do meu Deus. Um Deus que cumpre de maneira espetacular tudo isso. Não diminua Deus diante dos seus problemas do dia a dia. Ao contrário, confie. Ele é Deus de propósito, Ele é Deus de decreto, Ele é Deus da providência. E qualquer coisa que está acontecendo na sua vida está debaixo do absoluto controle dele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.